Pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é o irmão Zé do Gás. Eu quero agradecer a Deus. Pessoal, eu sou acostumado a postar alguns vídeos, nas redes sociais. E agora à tarde me veio na ideia de dar um esclarecimento a respeito, do desenvolvimento social, para algumas pessoas que querem ser microempreendedor individual, para poder eles ter uma base, de como funciona o comércio, hoje, no nosso país. E eu quero dar uma instrução acerca, dessa cartilha a qual eu fiz o curso, na minha profissão como motorista, dos cálculos a qual a empresa iria receber e os prejuízos a qual as empresas também iria tomar acerca dos fretes que fosse contratado, para poder prestar o serviço. E na nossa vida secular, ela não é diferente. A gente precisa ter uma base, em tudo aquilo que a gente faz. E eu quero apresentar para vocês, nessa tarde, acerca da apresentação, do momento em que você, começa a prestar um serviço, que você é contratado, funcionário contratado para poder prestar um serviço, e a introdução, de quando você tem o domínio, o controle daquela situação a qual você foi contratado para poder você, ser um preposto qualificado. E assim diz, se você já tem ou quer começar seu próprio negócio, precisa ter controle sobre as informações referente ao orçamento que vai apresentar ao seu cliente, dando a ele o custo para cada fase do trabalho de transporte que você vai executar. Por exemplo, por que eu estou dando, fazendo essa apresentação? Porque a minha área hoje é transporte, eu sou motorista, caminhoneiro, e eu senti de trazer, para algumas pessoas, acerca do conhecimento, do que ocorre, porque na maioria das vezes, a gente vê alguns caminhoneiros chegar em algumas portarias e eles não sabem simplesmente quanto custou aquele frete e o prejuízo que o proprietário ou o patrão dele teve, ou o lucro que teve. E aí causa uma insatisfação por conta do não conhecimento, E por esse motivo é que eu resolvi esclarecer um pouco, Eu sei que a demanda é longa, mas eu vou resumir algumas partes, a qual as pessoas elas possam entender um pouco das atividades a qual ela faz. Então, como a minha atividade hoje é caminhoneiro, eu preciso trazer, um pouco do meu conhecimento que eu tenho para algumas pessoas que não conseguiram obter. Então, essa cartilha, ela nos apresenta, as dificuldades da empresa e nos apresenta as nossas dificuldades e os prejuízos que a empresa tem e os nossos prejuízos com o desgaste financeiro nosso, de prestar um serviço insatisfeito. Então, é necessário que nós venhamos a aprender a fazer cálculo, e em cima desses cálculos aí nós encontrar o resultado, que é a introdução. Assim como em uma empresa você, caminhoneiro, autônomo, tem o controle de seus custos para saber o resultado final, aí sim pode dizer-se o valor do frete está bom ou ruim, Que na maioria das vezes a gente imagina que o frete está bom, sem saber quanto foi o custo. Só imagina, o valor está bom.
mas vamos aprender a calcular, né, para ver se realmente dá para a gente estar cobrando dos nossos empregador ou não, né? Ou a gente se colocar na posição de funcionário, ou até mesmo, né, nós ter o nosso conceito de dono, né? Ter compromisso, responsabilidade acima de todas as coisas. E por isso eu quero resumir, diz assim: ao administrar os gastos do caminhoneiro, o cálculo, os custos de uma viagem para fazer o frete e verificar se o que estão pagando pelo transporte e é suficiente para cobrir os custos da viagem, né? Ou até mesmo todas as despesas que forem inclusas diante daquele frete. Por isso que é importante a gente, né, ser treinado, né, ser qualificado e capacitado a fazer coisas de forma, né, bem legível e por espontânea vontade. É por isso que eu procuro, né, estar sempre fazendo cursos para poder me atualizar com o mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, eu trabalho como autônomo, mas preciso trazer o conhecimento para algumas pessoas que estão em volta de mim, para poder eles ter, né, o controle da situação que eu estou passando, para poder não trazer uma insatisfação para eles. E essa cartilha, ela me trouxe um aprendizado muito grande, aonde eu, né, participei do curso ali no CERT Senai, e hoje, graças a Deus, eu consigo, né, fazer a diferença em alguns lugares. E voltando ao conceito de dono, é muito importante quando a gente tem o conceito de dono, né, e principalmente quando a gente tem interesse, né, em dar seguimento a nossas atividades como autônomo, né, e não precisar mais ser, né, funcionário. Mas é necessário que nós venha obter esses conhecimentos para poder a gente não fazer investimentos errados. O principal objetivo de qualquer negócio é, sem dúvida, o lucro. E no transporte ou no frete não é diferente, né? É preciso que nós venha encontrar o resultado positivo e o resultado negativo do frete, para poder a gente estar, né, enquadrado naquela situação de contratado pelas empresas para poder ser transportador, né, de alguns produtos. A ideia principal para conseguir lucros, como o frete, é que o preço cobrado pelo serviço seja maior que o custo necessário para a sua execução. Claro, né, se nós vamos fazer um frete daqui para São Paulo e nós gasta R$1.000 de combustível e nós temos aí um caminhão com 22 pneus, né? Nós temos aí um caminhão que faz 1 quilômetro com 1 litro, nós temos que calcular. Nós temos um condutor que vai conduzir o veículo, né, que tem os gastos deles, né? E é preciso a gente saber que no mínimo nós temos que pegar esse frete por R$5.000 para poder manter os custos, né? Exemplo que eu estou dando para poder a gente resumir. No entanto, muitos autônomos desconsideram certos gastos na hora de calcular o valor do transporte, como gasto e como desgasto natural dos pneus durante a viagem, só porque não houve troca de uma peça, ou não quis dizer que o caminhão não gastou,
um valor absurdo para poder fazer a viagem, teve um gasto com sua manutenção, cedo ou mais tarde vai ter que ter. Então a gente temos que incluir tudo isso em cada frete que nós for fazer, e aí criar um caixa, né, para a manutenção do veículo. Então por isso que é necessário, né, saber em todos os custos, direto ou indiretamente, e não pensar no que é gasto durante a viagem. Os custos diretos correspondem ao custo necessário para manter o sistema, por exemplo, a despesa financeira e as estadias, né? Então, meus amigos, vamos, né, nos esforçar para poder a gente prestar um serviço de qualidade com o nosso aprendizado, com o nosso entendimento, né, e com a nossa boa vontade, o nosso bom senso de prestar um bom serviço em qualquer lugar que nós for contratado. Mas não se resulte com isso, pois ajudamos você a compreender cada um dos custos e cálculo de uma forma simples, sem complicações, certo? Então, por isso é que eu estou aqui passando um pouco, né, do meu aprendizado, do meu dia a dia que eu vivi, né, e que passei por algumas empresas e me sentia, né, preparado para fazer aquela atividade ao qual fui contratado para fazer. E é por isso que nessa tarde eu quero trazer um pouco, né, do meu conhecimento para algumas pessoas que tiverem o interesse, né, em aprender. Talvez algumas pessoas já se sintam mais capacitado, mas até o presente momento, né, ainda não passou esse conhecimento, né, para que eu viesse assim, né, estar assistindo nas redes sociais. Por isso me despertou nessa tarde o desejo, o prazer de estar, né, compartilhando, e quero agradecer a todos vocês e uma boa tarde para todos, né, e um abraço para todos os caminhoneiros, né, que estão aí, e enfim, para todos os motoristas. Que Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço do nosso irmão Zé do Gás, né? Como eu no início eu recitei que não sou professor, mas sou um caminhoneiro, né? E um aluno prático, a qual gosto de praticar aquilo que aprendi na teoria. E assim, uma boa tarde para todos, que Deus abençoe. Um forte abraço do nosso irmão Zé do